Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, neste dia 13 de novembro, a Igreja celebra o 33º Domingo Comum, o Dia do Senhor, dia de alegria e de paz. Desejo a você que nos acompanha os mais sinceros votos de esperança e renovação para este tempo. Estamos bem próximos do Advento e o fim do ano litúrgico é marcado por sinais em tom de despedida, como uma espécie de balanço final, avaliando nossa trajetória como seguidores de Jesus Cristo. Hoje a Igreja oferece para nós, na liturgia, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Esta passagem se encontra inserida no bloco que antecipa a paixão de Jesus e sua ressurreição na chamada Atividade em Jerusalém. Lucas 21, 5 a 19 corresponde exatamente à metade do discurso de Jesus sobre a ruína de Jerusalém, que vai até o versículo 38. Este discurso está circunscrito em um quadro narrativo que começa com as palavras. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. E disse Jesus: Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Trata-se de uma profecia de Jesus. A tradição lucana bebe na fonte de Marcos, capítulo 13, versículo 1, no discurso escatológico do Evangelho marcano, que trata quase exatamente das mesmas palavras. Vejamos o que está em Marcos 13, 1. E saindo do templo, um dos seus discípulos diz a Jesus: Mestre, olha quão grandes pedras e quão grandes construções. E Jesus disse a ele: Vês estas grandes construções? Certamente não será deixada aqui pedra sobre pedra, que certamente não seja derrubada. Porém, diferente de Marcos, Lucas coloca este anúncio público para toda uma comunidade, diferente de Marcos, em que Jesus está instruindo a seu discípulo, o qual lhe pergunta, evidenciando uma triste realidade que está para acontecer: o fim. Este anúncio da destruição do templo é seguido de outras sentenças que são ensinamentos, a partir da pergunta que fazem a Jesus: Mestre, quando irão acontecer estas coisas? Ou qual será o sinal de que estas coisas estarão para acontecer? Jesus ensina admoestando. Atenção para não ser desenganados por falsos messias que virão dizendo: sou eu e o momento está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não fiquem atemorizados. É preciso que isso aconteça, mas não será o fim. Haverá guerras entre povos e nações, fome, pestes, fenômenos pavorosos vindos do céu. Jesus acrescenta a este discurso apocalíptico que muitos serão presos em seu nome, levados para cadeias e julgados diante dos reis e governantes. Tudo isso será uma oportunidade para dar testemunho, martírio. Não é necessário premeditar a defesa, ele nos dará eloquência e sabedoria, às quais os adversários não poderão resistir. Essas palavras em Lucas parecem muito com as de Mateus, no capítulo 5, sobretudo no fim da primeira parte, sobre a montanha em que Jesus diz: Bem-aventurados vós, quando fordes perseguidos e
Se mentindo sobre vós, vós sereis condenados pelas pessoas, pelos seus adversários, isso deve ser um motivo de alegria, diz Jesus, de contentamento. Assim, este discurso de Lucas afirma ainda: sereis traídos pelos seus irmãos e pais, parentes e amigos, alguns serão mortos, denunciando a divisão interna adintra da comunidade, além dos desafios à destra, fora, na sociedade. E conclui com as palavras: com perseverança sereis salvos. O enquadramento da narrativa do Evangelho de hoje conclui com esta sentença esperançosa: a perseverança, hipomoné, que em grego, hipomonem, o verbo, no grego de Lucas, também presente no capítulo 8, versículo 15, e em Romanos 5:3, traduz-se por uma resistência alegre, firme, como estar paciente enquanto aguardamos. Tal termo vem do prefixo hipo, que significa sobre, e meno, que vem do verbo grego menem, permanecer, muito utilizado por João no capítulo 15, no qual diz: permanecei no meu amor. Então trata-se de resistir, ficar sobre a resistência em um estado de não abalo, porque a pessoa sabe o caminho que deve percorrer e sabe que pelo caminho haverá dificuldades. Trata-se de um substantivo adjetivante, hipomoné, fundamental para todo cristão, que, a exemplo de seu mestre, não sucumbe diante do mal, da perseguição, do martírio, do ódio de outras pessoas. Lucas tem diante de seus olhos o testemunho, o martírio das igrejas de Atos dos Apóstolos, como o testemunho de Estevão, Pedro, Paulo, Tiago e muitos outros irmãos que derramaram seu sangue por Cristo. Ele sabe que estes cristãos alcançaram a mesma meta de Cristo, a vida da ressurreição, que se contrapõe a todo projeto de morte ou extermínio de vida, resistindo com fidelidade e esperança. Todos os cristãos daquele tempo e os de hoje, nós vivemos convictos da vinda do Filho do Homem, a parousia, do Senhor ressuscitado no esplendor de sua glória, que também virá e haverá de nos ressuscitar com ele para uma Páscoa definitiva. Assim, hoje somos convidados a perseverar, todos e todas, sobre tudo aquilo que tenta tirar de nós nossa alegria. Sobretudo a intolerância, o ódio, o racismo, a xenofobia e tantos outros males deste tempo. Precisamos resistir firmes e fortes para não nos pervertermos neste sistema. Paz ao seu coração, hipomoné, perseverança.